Diante do que diz respeito ao sentido da história, surgem as seguintes perguntas. A história tem um sentido? Qual? Onde se situa a base histórica? No passado, no presente ou no futuro? É possível se ter uma reconstrução científica dos eventos humanos? Mas a pergunta de todas que se deve fazer é: o que é a história? Existem dois sentidos de se entender a história. O sentido objetivo, no qual o ser humano define a história conforme os acontecimentos que são entendidos em si mesmo. E o sentido subjetivo, no qual se dá conforme o homem tem conhecimento dos acontecimentos. Respondo à pergunta: se é possível uma ciência histórica? Existem duas formas de se dar essa resposta: negativamente, com o ceticismo histórico, e afirmativamente, com o realismo histórico. O ceticismo histórico corresponde à negação da científica da história. E ele tem alguns argumentos em que ele se baseia, que os acontecimentos são apenas aparentes, ou seja, o mundo da experiência cotidiana é um mundo cheio de ilusão. O segundo, os efeitos não acontecem em um plano ordinário. O terceiro, existe uma discordância na interpretação dos fatos históricos, pelo fato de existir uma diferença conforme a história é escrita ou contada. O católico contará de um jeito, o positivismo de outro e o comunista de outro jeito. Já o realismo histórico é aquela posição filosófica que admite a possibilidade da ciência dos eventos históricos. Se pode chegar a ela por uma forma determinista ou não determinista da história. E dentro desse determinismo se divide entre os estáticos, que se estabelece pertencendo aos filósofos gregos, e o determinismo dinâmico, que se estabelece com os materialistas a partir de Marx e com os idealistas a partir de Hegel. A segunda forma de realismo histórico é o não determinista, que se dá com o naturalismo a partir de Kant e dos iluministas e com a perspectiva histórica dos cristãos, que se dão com Agostinho e Vico. E nisso tudo surge a hermenêutica histórica. A hermenêutica histórica chega à conclusão de que a natureza da história não pode ser diferente da do tempo. Ora, o tempo, como diz Bergson, é essencialmente duração. Reconhecemos, sem mais, de que nosso conhecer é marcado pelo segredo do tempo, mas afirmamos que com o tempo tem três êxtases: passado, presente e futuro. Assim, nosso conhecer tem uma tríplice extensão: aquela em direção ao passado, aquela em direção ao futuro e aquela dirigida ao presente. Ao longo dos séculos, desde a antiguidade, vários pensadores procuraram estudar o processo histórico. Entretanto, é comum atribuir o nascimento da filosofia da história a partir dos escritos de Jean-Baptiste Vico, Johann von Herder e Voltaire, sendo este último pensador o primeiro a usar este termo no século XVIII. No período moderno, tivemos pensadores que trabalharam com a filosofia da história de um modo especulativo, ou seja, de uma forma mais metafísica, como Immanuel Kant, Friedrich Hegel, Jacques Bousset e outros filósofos que já foram citados anteriormente. Já no século XX, temos a história em um modo mais analítico, representado por William Bray e Arthur Danto, que se preocupam com as questões mais historiográficas. Se olharmos para a filosofia da história, encontraremos alguns pensadores que já se ocupavam em escrever sobre as ações humanas no tempo e no espaço, como é o caso de Heródoto e Tucídides, há mais de 400 anos antes de Cristo. Já no período helenístico, Políbio se preocupa em relatar as conquistas do Império Romano no Mediterrâneo. No medievo, Santo Agostinho de Hipona faz reflexões a respeito da história e do tempo que podem ser encaixadas na teologia da história. Inúmeros são os pensadores que contribuíram para o desenvolvimento da filosofia da história. Tamanha contribuição que resultou em uma divisão de várias categorias para um melhor aprofundamento, conforme o objeto a ser estudado. Como é o caso de Hegel com a metafísica, Comte com o positivismo, Marx com o capitalismo, Aron com a política, Schopenhauer com sua filosofia da história negativa, entre outros.
No Brasil, é muito difícil de encontrar um filósofo que se possa rotular como sendo da filosofia da história, pois eles são, em sua maioria, professores, militantes políticos, que buscam trabalhar temas éticos, religiosos e ideológicos do seu dia a dia. Entretanto, mesmo não podendo classificá-los como filósofos da história, são filósofos que buscam mudar a história. Entre eles temos Marilena Chaui, Leandro Carnal, Djamila Ribeiro, Miguel Reale, Raimundo Farias Brito, Silvio Romero, Marquês de Pombal, entre muitos outros. Convém citar agora algumas questões críticas da filosofia da história. Uma delas é a própria questão do tempo. Se a história tem necessariamente relação com sucessão, com duração, a filosofia do tempo é uma questão a se explorar. Santo Agostinho e Henri Bergson são dois nomes que vêm à mente quando se pensa nisso, mas existem outros. Sobre a filosofia da história mais teológica, é crítico pensar a relação entre a influência transcendente e o curso dos eventos. Porém, pensar em providência na filosofia atual seria nadar contra a corrente da desconfiança que cerca os temas metafísicos. Outro ponto crítico é relacionar a filosofia da história com a história mesma. É inegável, por exemplo, que filosofias da história mais otimistas, do progresso, são desafiadas quando lidam com as tragédias dos últimos séculos. Também, a consideração do ser humano como ser histórico é importante a se levar em conta. Isso porque a filosofia contemporânea, com menção honrosa a Gadamer, deixou de ver o sujeito, inclusive pesquisador, como um mero espectador da história, mas constituído por essa mesma história. E por isso que pretensas neutralidades no discurso filosófico e histórico podem ser vistas com desconfiança. Gadamer diz: a consciência histórica que caracteriza o homem contemporâneo é um privilégio e talvez um fardo que jamais se impôs a nenhuma geração anterior. Enfim, pode-se citar ainda como questão crítica qual é o próprio papel do historiador mesmo. Em que medida ele é capaz de oferecer como verdade objetiva as suas conclusões? São conclusões científicas? Ou representariam elas uma forma específica e diferente de cientificidade? Questiona-se. Sobre uma maneira específica de se entender a filosofia da história, elencamos Marx e a sua concepção materialista de história. Marx rejeitava a ideia de que a história pode, em última análise, explicar-se pela ação de forças espirituais. Além disso, a sua insistência em que a chave da evolução histórica está na maneira de como os homens produzem e como também utilizam os instrumentos para criar os seus meios de subsistência. São os processos de produção e os tipos de organização necessários e adequados ao seu trabalho que representam os fatores fundamentais do desenvolvimento e das transformações sociais e históricas. É em função destes que as outras facetas da vida social devem, em última análise, ser interpretadas e compreendidas. As instituições políticas e legais, por exemplo, ou as ideias morais, religiosas e sociais. Não há história nem evolução para além daquelas que os homens lhe imprimem ao desenvolverem a sua produção material e o seu intercâmbio material, modificando assim a sua realidade, o seu pensamento e os produtos do seu pensamento. A filosofia da história não tem por base as falas e imaginações do homem, mas encontra nos atos humanos o seu processo de formação. Para Marx, considerar um curso de história se vê muito destacado as classes dominantes propriamente ditas, atribuindo-lhes uma existência independente, ao limitarmos e afirmar que, numa determinada época, denominaram estas e aquelas ideias, sem nos preocuparmos com as condições de produção e com os produtores dessas ideias. De maneira geral, a própria classe dominante imagina que é assim. Essa concepção de história, que é comum a todos, muito especificamente aos historiadores, a partir do século XVIII, depara-se necessariamente com o fenômeno do domínio de ideias cada vez mais abstratas. A filosofia da história tem por pressuposto o homem no seu processo real de desenvolvimento, em suas condições. As classes dominantes são dominantes por possuírem meios de produção material e espiritual, enquanto as classes subordinadas não possuem tais meios.
É assim que se dá a formação da história para Marx.